ao Santo Padre. Né? E ele disse, mas que presente dar ao Santo Padre? Né? Que presente oferecer a João Paulo II, né? No ofertório da missa. E aí o bispo deixou para ele escolher, né? E na verdade ele escolheu a oferta de vida dele, né? Em vista da evangelização dos jovens. E naquele dia, né? No dia 9 de julho de 1980, o Moisés oferta a sua vida aos pés de João Paulo II, né? Hoje, que é São João Paulo II, e 2 anos depois surge a lanchonete como inspiração para evangelizar. E aí da lanchonete surge o quê? Essa obra que nós podemos contemplar hoje, né, aqui. E aí eu pensei em partilhar com vocês justamente isso, um pouco de história, né? Um pouco da história da comunidade, que está aqui nos escritos. Não sei se você conhece esse livro da comunidade Shalom, que chama-se Os Escritos, né? E tem uma parte, quando Moisés vai relatando essa parte aí da experiência que ele teve com Deus, né? Antes de 1980, depois a oferta de vida dele em 80 aos pés de João Paulo II, depois a fundação da lanchonete. Aí ele descreve algumas coisas interessantes que com certeza servem para nós nesse momento agora, de Ponta Grossa, né? E para o resto da nossa vida, porque é a nossa história, né? Diz assim, ele vai relatando a história da comunidade, né? Nosso grupo de oração era marcado por 2 fortes desejos. O de evangelizar e o de nos comprometermos mais e mais com Deus, uns com os outros e com o seu reino. Hoje reconhecemos aí a semente do plano de Deus. Na época vivíamos esses desejos por pura inspiração, sem consciência do que Deus viria a fazer em nós. Então o grupo de oração que eles tinham, né, que aqueles irmãos ali, Moisés e os outros, né, viviam um único desejo, esse grupo de oração. Qual era? O de evangelizar e de nos comprometermos mais e mais com Deus, uns com os outros e com o reino de Deus. Então esse grupo de oração no começo, né, que a inspiração ia surgindo, vivia esse ideal de vida, o de evangelizar, o de partir, né, em vista dos outros, de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a experiência que um dia eles tiveram, a experiência com Deus, né? E aí diz assim, aí hoje reconhecemos aí a semente do plano de Deus, né? Então, através desse grupo de oração, desse desejo ardente de evangelizar e de se comprometer uns com os outros, eles reconheciam, né, e reconhecem hoje o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? A vocação, né? A comunidade, né? Página 147, né? Nos escritos. No meio, né? É o ardente desejo de evangelizar, parágrafo 13. Aí diz assim, aí ele vai continuar, né? O desejo de nos comprometermos foi crescendo e pouco a pouco fomos sendo conduzidos por Deus para uma vivência de serviço e fraternidade, que fazia de nós mais que membros de um grupo de oração. O sonho de uma vida comunitária nos alentava, mas o víamos como algo longínquo. Né? O sonho de uma vida totalmente ofertada, né? Uma vida comunitária, mas era distante, mas Deus suscitava, não é? Quem sabe, aí ele diz aqui nos escritos, né, sobre o sonho de ser comunidade, né? Ele diz, quem sabe, depois de nos casarmos ou definirmos nossas vidas e profissões, o projeto de Deus era muito mais audacioso e naquele tempo era imperceptível para nós, apesar de algumas tentativas humanas de querermos construir nossos próprios caminhos. Né? Então existiam essas tentativas humanas entre eles, dos primeiros de querer ir construindo, né, a luz de uma visão humana, né? Mas não, Deus tinha o que? Muito mais. Deus tinha algo melhor, algo maior para ser vivido naquele momento e durante, né, séculos e séculos, né, porque a vocação é para toda a eternidade. Aí ele diz aqui, a pedagogia de Deus para a realização da sua obra em nossas vidas manifestou-se principalmente através da evangelização. O desejo de levarmos a outros jovens a vida de Jesus e a experiência do Espírito era algo maior do que nós. Então ele relata aquilo que nós vivemos hoje aqui em Ponta Grossa. Né? Ele relata aquilo que ele vivia já nos primeiros grupos de oração da comunidade, que foi se formando para poder ter a comunidade.
E ele relata aquilo que nós vivemos hoje como grupo de oração aqui, né? Como essa obra Shalom em Ponta Grossa. A pedagogia de Deus para a realização da sua obra em nossas vidas manifestou-se principalmente através da evangelização. O desejo de levarmos a outros jovens a vida de Jesus. A experiência do Espírito era algo maior do que nós mesmos. O mais que realizávamos nos parecia pouco diante dos muitos que necessitavam, principalmente aqueles que estavam mais afastados. Foi ao refletirmos em oração sobre esta situação que pouco a pouco a vontade de Deus foi se manifestando. A preocupação deles não era aquela preocupação aqueles que estavam dentro da igreja, mas a preocupação dos primeiros era aqueles que estavam afastados. E com certeza nós conhecemos tantos jovens aqui em Ponta Grossa que estão afastados de Deus, que não tiveram ainda experiência forte com Deus, e que esses grupos de oração, eles são chamados a receber no grupo e depois do grupo atrair outros jovens, conquistar outros jovens, os jovens que estão afastados de Deus, para que eles tenham uma experiência concreta do amor de Deus que não passa, do amor de Deus que é paciente, do amor de Deus que é bondoso, como diz São Paulo aos Coríntios, do amor de Deus que é fiel, do amor de Deus que é constante, do amor de Deus que permanece nas nossas vidas, que não guarda rancor, que tudo perdoa, que tudo espera. É esse amor que nós precisamos, como grupos de oração da obra Shalom em Ponta Grossa, levar aos jovens afastados, levar aos jovens que não conhecem a Deus. Um dia você foi alcançado, talvez você estava dentro ou fora da igreja, mas importa hoje, você que teve uma experiência com Deus, partir com o seu grupo de oração em evangelização, em anúncio, não guardar para si, né? Não guardar para si aquilo que de graça você recebe na sua vida do grupo de oração ou na sua vida de oração, ou você como um cristão, participante, né? Membro da obra Shalom. O membro da obra Shalom, ele é totalmente inquieto. Mas a inquietude, essa palavra deixa essa inquietude, né? A inquietude do membro da obra Shalom, esse coração inquieto, é para dizer assim, que outras pessoas não conhecem a Deus, eu quero trazê-los para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir ao encontro dos jovens, não importa como eles estejam, feridos pelo pecado, mas eu, como jovem como eu sou, eu irei ao encontro daqueles que de fato necessitam conhecer Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Senhor, que é o nosso Salvador, aquele que um dia mudou a minha vida e que pode mudar a sua. E que pode dar a você um sentido novo, porque é Ele que dá o sentido às nossas vidas. É Deus. Foi assim com Moisés, que é o nosso fundador da comunidade Shalom. Ele teve uma experiência forte com Deus e atingiu milhares e milhares de jovens. Foi assim com a Emi, que teve a experiência de Deus, que é a cofundadora. Foi assim com os outros que estavam ao lado, né, dos primeiros da comunidade Shalom. E é assim o que está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas sendo alcançadas através do carisma, através da nossa evangelização, como Shalom. Ministrando a paz no coração das pessoas necessitadas do amor de Deus, necessitadas da misericórdia de Deus. E nós sabemos onde estão os jovens que precisam ter uma experiência com Deus. Você sabe. E onde é que eles estão? Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Eles estão lá. São aqueles que você está pensando agora. Imagina aí, borbulhando a cabeça, né? Todos aqueles jovens que você conhece que estão ao seu redor. São esses para os quais o Senhor te enviou. Esses jovens que você está pensando agora, pense aí, olha aí para o seu redor e veja aí na sua cabeça quantos jovens ao seu redor precisam saber que existe um Senhor que morreu na cruz, que deu a sua vida por amor de nós, por amor a nós, né? Por amor a nós que somos esses pobres pecadores, vasos de argila fracos, mas que neles e em nós, em primeiro lugar, em nós que estamos aqui, Deus quer realizar a sua grande obra. Com certeza Deus quer muito mais da obra de Ponta Grossa. Com certeza Deus quer muito mais, quer atingir muitos jovens nessa cidade.
mas ele vai atingir outros jovens nessa cidade a partir de março. Transbordando com esse desejo ardente de evangelizar. E é tão bom, e aqui a providência de Deus se fez, né, aqui em Ponta Grossa, que mandou para Ponta Grossa o quê? Uma escola de evangelização. Que sabedoria, né? A sabedoria de Deus. Envia uma casa comunitária da comunidade Shalom com os irmãos dedicados à evangelização. E aí você que faz parte do grupo de oração pode dizer assim: então eu vou aprender a evangelizar com os jovens da escola de evangelização. Eu vou sair uma tarde com eles. Eu vou sair uma noite com eles. Eu vou na segunda-feira fazer esporte com eles, porque o esporte é para atrair os jovens. Né? Então toda segunda-feira a escola, vocês sabem que toda segunda-feira a escola vai para o esporte, sim ou não? Alguém sabia aqui? Não sabia? Pois eu vou divulgar agora uma novidade. Toda segunda-feira a escola faz esporte numa praça. Qual é o nome da praça, hein? Sei não. Vira a praça atrás do postinho de saúde. Pronto. Vocês podem levar outros jovens para jogar com o pessoal da escola, jogar vôlei, jogar futebol, os homens, né? Aquela coisa. O vôlei também joga homem joga, né? Aquela coisa toda, né? Por quê? Porque pelos esportes nós vamos o quê? Atraindo os jovens. Então vamos investir. Você pode na segunda-feira jogar, pode, né? Tem gente que pode, né? Não tem estudo à noite, né? Mas aqueles que não estudam à noite podem ir lá jogar com a escola de evangelização, né? Ou convidar um jovem que gosta de esporte, né? Que gosta de vôlei, de futebol, e ali inventar outros jogos, né? Mas toda segunda-feira à noite os jogos são para evangelizar, né? Então vocês podem atrair outros jovens a partir do esporte, né? Então, mas existem outras formas também que a escola faz, né? Então ela vai de porta em porta, vai nos shoppings, sai e vai conversando e vai evangelizando e atraindo as pessoas para o grupo de oração. Porque essa é a nossa meta. Nós evangelizamos e atraímos para o grupo aberto, ao grupo de iniciantes. Depois do grupo de iniciantes, nós fazemos seminário de vida. Damos a essa pessoa, a esse jovem, uma experiência real. Como diz o fundador, né, o Moisés, ele diz: nós damos a ele o choque da ressurreição. Quando a pessoa faz o seminário de vida no Espírito Santo, ela tem um choque de graça. O choque com o ressuscitado que passou pela cruz e que dá aos homens e que dá aos jovens a vida plena que nós tanto precisamos e que tanto buscamos, porque nós temos desejo de felicidade. Nós queremos a felicidade. E nós só vamos encontrar a felicidade em quem? Em Deus, que pode nos dar a plenitude, a felicidade, a nossa realização. E em Deus nós nos realizamos profissionalmente. E em Deus nós nos realizamos na família. E em Deus nós nos realizamos a nossa vida profissional. Nele, somente em Deus, nós vamos ser pessoas realizadas. Nós vamos ser pessoas transformadas. Somente em Jesus Cristo, que dá sentido à nossa juventude. E como diz o Papa Bento XVI, Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. O Senhor Jesus, Ele não nos tira nada. Nada. Ele não quer nada porque Ele é Deus, Ele não precisa de nada. Ele vai nos dar o quê? Tudo. E esse tudo não é algo utópico. Não é. Mas é algo real. O tudo que Deus nos dá é muito mais do que nós imaginamos. Muito mais daquilo que nós imaginamos. Então você que está aqui nesses grupos de oração, saiba, vocês podem dar aos jovens um tesouro inesgotável que eles tanto buscam: Jesus, Deus, a eternidade, a felicidade, a plenitude, a graça. Em Jesus nós temos a realização da nossa vida. E por isso nós somos convidados, como Obra Shalom de Ponta Grossa, a transbordar o nosso carisma. Seja os irmãos da comunidade de vida que estão aqui, seja os irmãos da comunidade de aliança, e seja os irmãos da obra, dos grupos de oração. Todos nós somos chamados a o quê? A evangelizar. Como disse o Moisés nos escritos, né? A experiência dos nossos grupos de oração era o quê? O de evangelizar e de nos comprometermos uns com os outros. Nos comprometermos com Deus, com a igreja, com o reino de Deus. Nós nos comprometemos, né, com a graça de Deus. E aí,
diz assim aqui, só para... Ele é interessante que eu vou falar aqui sobre como foi a inspiração da lanchonete, né? Porque, por exemplo, daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, nós vamos ter o nosso centro de evangelização, né? Né? Se Deus quiser, nós vamos ter a casa do Shalom, né? O centro de evangelização, né? E Deus vai nos dar a casa com a nossa cara, né? A cara do Shalom, como vocês conhecem pelo site, por outras missões como Curitiba, né? Alguns conhecem aqui o Centro de Evangelização de Curitiba? Sim, né? Outros não, mas pode conhecer. Mas daqui a alguns anos nós vamos ter aqui em Ponta Grossa o que? O nosso Centro de Evangelização. Ou seja, a nossa casa que tem a nossa cara, né? A nossa casa que tem a nossa... Até rimou. Vamos lá? A nossa casa que tem a nossa cara. Ixi! Vamos lá. A nossa casa que tem a nossa cara. Né? Então, nós queremos a nossa casa que tem a nossa cara. A cara do Shalom em Ponta Grossa. Né? A expressão dessa comunidade nova, da nossa vocação nessa cidade para atrair jovens, famílias, crianças, todas as pessoas, para que elas tenham o quê? Uma experiência de Deus. Uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, né? Por exemplo, o Moisés fala que é a inspiração da lanchonete. Como é que foi a inspiração? Como é que iniciou? No segredo do coração, o Senhor começou a relembrar algo que há muito colocara. Ainda no encontro de jovens, irmão Maurício nos havia contado que sua congregação tinha em Canadá um café cristão. Era casas em beira de estrada que acolhiam jovens drogados e os alimentavam, procurando uma oportunidade de anunciar-lhes o Evangelho. Então você vê aqui que tudo era para o quê? Anunciar o Evangelho. Cada vez que irmão Maurício nos falava deste café, meu coração inflamava interiormente e inspirava-me a realizar algo parecido em favor dos jovens. Embora desejasse a criação de algo como o Café do Canadá, sentia que não era bem aquilo. O sentimento que Deus queria algo nesta linha permanecia. Era a sua mão trabalhando e inspirando. Pouco a pouco, a ideia foi tomando corpo. Um lugar atraente, sanduíches, refrigerantes, sucos, sorvetes, jovens atendendo e evangelizando. Estavam formando um quadro, enfim, uma lanchonete. Deus queria uma lanchonete para evangelizar. A ideia me soava absurda. Naquela época, né, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas naquela época, em 1980, 82, o estado do Ceará era o estado dos mais pobres do Brasil. E para um jovem abrir uma lanchonete era uma ideia que absurda. E aí diz assim, a ideia me soava absurda. Não tinha coragem de partilhá-la com ninguém, pois parecia loucura. Guardava segredo e procurava abandoná-la. Com o tempo, porém, a inspiração tornava-se mais insistente. Deus falava, né? Confesso que perdia tempo imaginando como seria a lanchonete, sem ainda comentar com ninguém. Foi quando se deu o dia decisivo. Era sábado à noite. Nós estamos aqui, né? Era sábado à noite, né? Nós estamos vendo essa mesma história. Nessa mesma história aqui em Ponta Grossa. Era sábado à noite. Estava em casa, aprontando-me para ir ao aniversário de uns dos irmãos do grupo, quando a inspiração veio mais clara e mais forte ainda. As coisas do mundo funcionam. Por que não as de Deus? Se isso vem de Deus, por que não daria certo? Com esse sentimento, cheguei à festa, sem intenções nem coragem para partilhar nada com ninguém. Depois de muita insistência de um irmão que me via pensativo, iniciei timidamente a partilha. Aos poucos, os outros foram aproximando e no final do aniversário, o assunto não era outro. Todos falávamos animadamente na lanchonete para evangelizar. Em um dado momento, alguém perguntou, como será o nome? Pego de surpresa, respondi sem pensar, Shalom.
naquele momento, eu não tinha a menor consciência do que o Senhor falava por minha boca, inspirava com palavra Shalom, toda a nossa vocação. A partir daquela noite, muitos ficaram empolgados com a ideia da lanchonete para evangelizar. Mas era necessário confirmá-la ainda mais em oração. Combinamos que passaríamos a semana orando e no sábado seguinte, depois da oração do grupo, partilharíamos o que Deus havia dito. Então, na próxima semana, vocês vão partilhar o que Deus havia dito. No sábado seguinte, vocês têm uma semana para pensar nisso, né? Mas, como é belo ver que a história da nossa vocação, ela vai se multiplicando em todos os estados do Brasil e em todos os países, né? Não sei se vocês sabem, o Shalom ele chegou agora na Ásia, né? Nós estamos em meio aos asiáticos, né? 3 pessoas começando um trabalho timidamente num país que o cristianismo, né, a nossa fé, é perseguido, né? Ou não tem expressão, o governo cala, né? Enquanto nós estamos no país como o Brasil, que nós podemos o quê? Viver a nossa fé. Mas nós somos chamados a evangelizar, a ter essa inspiração, essa mesma inspiração que o fundador teve. Essa inspiração de, a partir do nosso grupo de oração, desenvolver formas de evangelização em Ponta Grossa, para que os jovens tenham uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, evangelizando palmo a palmo a cidade de Ponta Grossa, nós não vamos ter mais jovens drogados, nós não vamos ter mais jovens alcoólatras caídos na rua, nós vamos ter uma cidade da paz, uma cidade de Shalom. Uma cidade onde as pessoas são tocadas por essa paz que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Como é doloroso, talvez vocês que fazem faculdade, chegar nas faculdades e ver os jovens se drogando, os jovens se perdendo na droga ou na prostituição, nas bebidas. E você que já tem essa experiência com Deus, você pode olhar para Ele e dizer, eu posso dar algo mais para eles. Eu posso dar quem? Jesus. E dar a ele um sentido de vida que talvez ele até buscava um sentido de vida nas drogas. Mas o sentido maior, quando ele conhecer, ele deixará drogas e tantas outras coisas que hoje nós encontramos os jovens perdidos, mas eles estão perdidos porque eles estão procurando algo. E o algo que eles estão procurando é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos para dar. Talvez eles não saibam que é Jesus que eles estão procurando, que é nosso Senhor que eles estão procurando, porque eles estão procurando alguma coisa para os fazer eles felizes, para que eles sejam realizados, felizes na vida. E eles serão de fato realizados, felizes, e nós seremos assim, e nós somos, quando de fato fizermos essa experiência de Deus, experimentando de Jesus, vivo, ressuscitado, que morreu na cruz por nós e que nos salvou e que continua nos salvando e transformando a nossa vida numa vida nova, numa vida plena, numa vida realizada. Partilhe aí com seu irmão, converse aí com seu irmão sobre esse momento para tomar um pouquinho d'água, né? Uma oportunidade. Dogmar, mas eu não sei evangelizar, não tem problema. Não tem problema, você vai uma tarde ou uma noite com uma dupla da escola e vê como é que eles fazem, né? Dogmar, mas eu sou tímido. Olha, o Espírito Santo tira toda a timidez, né? Dogmar, mas eu não sei. Eu só faço a experiência de uma tarde com uma dupla da escola. Faça a experiência de uma noite com a escola evangelizada. Vá, se junte, não fique parado. Não sei se vocês não ficam parados, mas entenda. Se una às duplas, se você não sabe evangelizar, se una às duplas da escola de evangelização e vá com eles às tardes, vá com eles às noites, que eles podem pegar com eles os horários. Olha, hoje eu estou de folga, eu quero dar minha folga para Jesus, eu vou lá evangelizar. Hoje não tem aula, eu quero ir lá, né, dar minha folga para evangelizar. Hoje não tenho nada na segunda-feira, eu vou para o esporte evangelizar, não é? Então, não perca tempo de se infiltrar na escola e aprender a evangelizar. E mesmo se
você não... Olha, e outra coisa, eu vou dizer uma coisa assim. E não espere aprender. Evangelize na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, fale. Mas como é que a gente evangeliza? Começando pela amizade. Nós vamos começando pela amizade, né? Oi, tudo bom? Como é que você chama? Né? E pergunta o nome. E tem um cartãozinho do Shalom no bolso, né? Para depois da conversa, né? E vai evangelizando, né? E vai falando, né? E evangelizar não é falar palavras difíceis. Evangelizar é você falar para ele a experiência que você teve um dia. A experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu conheci Jesus, que Ele mudou a minha vida. Claro que começa primeiro com o quê? Com amizade, né? Chegando junto dos jovens, né? E aí você vai conquistar, palmo a palmo, os jovens para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí eu lembrei do Evangelho, né, de João 20, que diz assim, 19, certo? João 20, versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Shalom. Né? Porque a paz esteja convosco é o quê? Em hebraico? Shalom. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados. Aqueles aos quais retiverdes seriam retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois, disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque vistes, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a nossa experiência de evangelização é justamente essa. É ir aos Tomés, às pessoas que não acreditam, às pessoas até que duvidam da existência de Deus, há pessoas que são até que se dizem ateus, mas se perguntar para ele: quem foi que plantou essa árvore aqui? Quem foi que lançou essa árvore aqui? Por que ela existe? Aí o ateu vai dizer assim: Deus. Ele vai procurar quem foi o criador, né, desse... Não sei, né? Tem ateus que resistem, né? Mas quem foi que plantou? Quem foi que criou essa árvore aqui? Essa árvore tem algum princípio, né? Deus que criou todas as coisas. A gente for lá no Gênesis, né? Voltar lá no Gênesis, a gente vai ver a narração da criação, né? E aí, nós somos chamados a ir ao encontro de todos esses homens que para nós, digamos assim, são os Tomés. São aqueles que não acreditam, mas que ao você ir, com a sua experiência, ele vai tocar em Cristo através de você. A sua experiência que você tem com Cristo vai transbordar naquela pessoa, e ele vai colocar o dedo dele na sua vida, e ele vai dizer: eu vi o Senhor. Aí ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Eles vão poder tocar, os Tomés que estão esperando aí a nossa evangelização, eles vão poder tocar em você, que reflete Cristo para ele, e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Vai reconhecer Jesus na sua vida. Nós precisamos de fato sermos essas pessoas que transbordam o Shalom do Pai para as pessoas, que resplandece Cristo para as pessoas, que anuncia a palavra de Deus, o amor de Jesus por eles, e eles encontrarão a vida em Cristo Jesus.
eles encontrarão shalom, a paz que tanto precisa. A paz que, né, a paz tão sonhada. A paz tão sonhada que tantos jovens, tantas famílias, tantas crianças precisam. Eles encontrarão em nós. Quando nós sairmos de nós mesmos e formos ao encontro dos outros. E no shalom é assim. Nós não vivemos parados, nós vivemos em vista do outro. Para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo. Aonde nós estamos? Seja no trabalho, na faculdade. Você está lá naquela hora vaga da sua faculdade, sem o professor está dando aula e tem um do seu lado. Ali você conversa com ele, fala da sua experiência de Deus, tenta evangelizar, evangeliza. Você está lá na fila do banco, horas esperando para chegar no caixa. Ali é a oportunidade de Deus falar àquela pessoa que está atrás e na sua frente. Você está no ônibus, sentado, né? Sentado ali, né? Naquele lugar tem uma pessoa que você talvez puxasse uma conversa, né? E ali anunciasse, convidasse para um grupo de oração do Shalom. E essa pessoa talvez estava esperando a sua palavra, né? Eu lembro que a gente foi, só contando uma história engraçada, né? Tem uma irmã nossa, a gente foi para Belo Horizonte.